Inicia agora mais um programa Estúdio Livre. E hoje o nosso assunto é marketing. Marketing, especificamente marketing digital, mas a gente vai falar de outros assuntos também. Estamos recebendo aqui Leandro Freiberg, diretor executivo e EAD de Marketing Digital da Associação Empresarial de Comunicação Digital de Santa Catarina, a ECOD Santa Catarina. Bem-vindo, Leandro. Olá, muito obrigado. Boa noite a todos. Conosco também a jornalista Babi Sá, que está falando do Reino Unido, né? Nossa comunicadora internacional, e o nosso comentarista Flávio Girol, aqui sempre presente, botando uma pimentinha, né, nas questões aqui que a gente traz. Boa noite, Cida, boa noite, Leandro, boa noite, Babi, boa noite a nossa querida audiência. Vamos que vamos. Então, gente, nós estamos até no momento de campanha, né? Um momento grande que acontece no país de marketing. A gente vai falar um pouquinho disso também, mas eu vou iniciar perguntando para o Leandro, na sua visão, como podemos trabalhar o marketing digital? Todo mundo quer ganhar dinheiro hoje, né? Exatamente. Isso é uma busca por ganhar dinheiro, né? E o trabalho que vem antes disso é justamente utilizar as disciplinas, né, no marketing digital para um bom posicionamento de marca, para que as estratégias, né, que são adotadas aí para a gente ganhar dinheiro, vamos dizer assim, tenham um embasamento técnico, né? Então, para isso, a gente se utiliza do marketing digital, do planejamento de marketing digital para atingir esses resultados. Eu acredito que seja o sonho de todo mundo que está nos assistindo, mas pelo menos todo mundo pensa, né, em viralizar e se tornar uma pessoa que passa a receber através da internet e tudo. Na sua opinião, o que a pessoa precisa para acontecer isso? Eu acho que é buscar relevância. Eu acho que quando a gente pensa em qualquer estratégia de comunicação, a gente tem que considerar prioritariamente o que o nosso público pensa, valoriza, busca ao adquirir o nosso produto, serviço, ou mesma ideia, né? A gente iniciou falando um pouco do momento que a gente vive eleitoral, né? Então, buscar a relevância, aquilo que toca o coração das pessoas, né? Seja para comprar um produto ou adquirir um serviço, eu entendo que é mais importante interpretar isso do que propriamente as ferramentas técnicas, tecnológicas, né? Para viralizar, por exemplo. Então, a busca é ter uma imersão total no cliente, no eleitor, enfim, naquele que a gente pretende oferecer o nosso serviço, né? Sim. Leandro, uma pergunta. Eu tive uma agência de publicidade, muitos anos atrás. Hoje em dia, a gente quase não ouve falar de agências de publicidade, né? Você tem a Inovar, você trabalha com marketing digital. Eu queria que você me falasse qual a grande diferença do marketing digital hoje, do trabalho da Inovar para uma agência de publicidade, que ainda existe. Existe uma grande diferença ou é quase tudo a mesma coisa? Porque na cabeça das pessoas é quase tudo a mesma coisa, né? Eu diria assim, ótima pergunta. Eu diria que o objetivo é o mesmo, desde os primórdios, né? O objetivo de persuadir, de satisfazer uma necessidade, um desejo, um anseio, ele permanece o mesmo, né? Atingir o público que a gente quer comunicar. Isso não mudou. O que mudou foi a própria evolução, né, da publicidade, a forma de se fazer isso, né? Até eu pude acompanhar isso, eu me formei em publicidade em 2003, era outra publicidade. Quando eu entrei na faculdade, era 1999. Já estou um dinossauro, né? Então, assim, era outra publicidade. Eu entrei na universidade em 97, somos dinossauros, então, não tem problema. Pois e por um lado, apesar de dinossauros, né, a gente está brincando, eu vejo por um lado positivo, porque a gente pôde acompanhar essa transformação do que era o offline, do início dos anos 2000, né, para o momento que a gente vive até hoje. Ou seja, eu lembro quando eu iniciei a faculdade, estava ingressando no mercado, nós pensávamos numa campanha de publicidade onde 80% era offline, e aí eu me refiro a rádio, jornal, os meios tradicionais, né, de consumir informação, e 10, 15, 20% era o digital. A internet ainda é muito embrionária, né? E a gente percebeu que isso inverteu numa velocidade astronômica, né? Muito grande. E hoje em dia, muitas campanhas sequer incluem, né,
o digital ele está presente, a própria TV, o rádio se adaptou a esse cenário novo, né, e fez com que, eu repito, né, a missão de levar conteúdo, informação e entretenimento, ela permanece a mesma, do nada, né, as pessoas querem se divertir. E você acha que a televisão, o rádio, o jornal e a revista, elas definitivamente acabaram ou acabarão logo ou ainda vão existir? Na tua visão, trabalhando dentro do marketing digital. Eu percebo assim que eu acho que a gente precisa separar em dois universos, né? Quando a gente fala de informação noticiosa, a gente fala de comunicação jornalística, né? Eu vejo que os veículos que até então eram tradicionais, né, me referindo, por exemplo, a grandes jornais de circulação nacional, mesmo estadual, eles acabaram se adaptando de uma forma até razoável, porque eles servem como ainda referência de informação, de credibilidade, vamos dizer assim, né? A gente percebe que o conteúdo ele é disseminado de uma maneira viral, né, nas redes sociais, enfim, muita fake news, enfim, às vezes as informações que a gente recebe, a gente nem sempre sabe se aquilo ali é verdade, e os veículos tradicionais, eles acabam trazendo uma certa, apesar de haver distorções, é claro, mas passa uma credibilidade. Se você pega uma informação que você não tem muita certeza, você entra lá no jornal X ou Y para poder ver se aquela informação realmente é verídica, né? Então, eu acho que os veículos tradicionais se adaptaram de uma forma positiva no quesito credibilidade, ainda é uma fonte de informação de checagem, né? Porque a gente espera que, né, existe um núcleo jornalístico lá dentro, vão buscar informação com um pouco mais de cautela, ouvir fontes, enfim, então isso permanece, os veículos se adaptaram. Já em assuntos ligados ao entretenimento, eu já, pelas estratégias que a gente desenvolve hoje com alguns clientes, a gente já percebe que, principalmente a TV, ela perdeu muita relevância, né? As produções hoje, elas estão cada vez mais voltadas exclusivamente para o ambiente digital. O espaço que a TV ocupava anteriormente, durante décadas, né? Acabaram perdendo muita força por conta do acesso, né? À informação, enfim, a facilidade que as pessoas têm hoje de consumir o conteúdo via internet, né? Então, resumindo, assim, é um cenário de transformação constante, né? É uma missão nossa, enquanto publicitário, enquanto profissionais da comunicação, acompanhar essa dinâmica e essas transformações que ocorrem aí na velocidade da luz, né? E no meio dessa loucura toda, a gente conseguir entregar, né, para o ouvinte, para a pessoa que está, a pessoa que está consumindo, né? Exatamente. Essa é a grande missão. Outra coisa, Leandro. Aproveitando esse... Pois não, Cida? Só um minutinho. Só para fechar essa questão da mudança aí, uma coisa que eu acredito que mudou também muito, né? Não sei se as pessoas estão percebendo isso, é a questão do segmentado, né? É a mesma questão na medicina. Antes era um clínico geral, agora, se você está com problema de coração, é só coração. Se você está com problema de estômago, é só estômago. E a publicidade parece que acompanhou isso. Como é que a publicidade está lidando com isso? Exatamente. Isso é um dos principais desafios, Cida. Acho que você colocou um ponto bem sensível, assim, da profissão. Eu acho que muitos publicitários perderam espaço no mercado justamente por isso, porque não conseguiram acompanhar a evolução tecnológica, né? O que a gente percebe é que a tecnologia passou a ser o carro-chefe dentro das agências. A gente foi falar antigamente, não faz tanto tempo assim, né? Mas a gente percebia que o elemento tecnológico nas estratégias de comunicação ele era menos importante do que hoje, né? Então, as agências que se adaptaram tecnologicamente conseguiram se manter, né? E conseguem aí oferecer para os seus clientes uma presença digital relevante. E muitas saíram porque se mantiveram, né, offline, enfim, e acabaram não conseguindo acompanhar. Uma observação assim, interessante que a gente tem no mercado hoje, e aí falando, acho que tem um pouco disso que tu está colocando, Cida, em relação aos profissionais que hoje fazem parte das agências, né? E aí me referindo a publicitários,
ou não, né? A gente tem muita gente de TI, né, dentro das agências hoje, desenvolvendo sites, estratégias de marketing, do próprio marketing digital, mas a gente percebe que um pessoal mais novo hoje chega na agência dominando a ferramenta tecnológica, eles entram lá, eles, né, têm todo o conhecimento técnico do aprendizado de faculdade, do próprio mercado, mas muitas vezes falta a visão, a vivência de mercado na hora de oferecer uma solução efetiva para os seus clientes. Vou dar um exemplo prático. A gente tem, por exemplo, eu tenho um cliente no segmento imobiliário. Objetivo de criar campanhas publicitárias para divulgar os empreendimentos imobiliários. A gente percebe lá o pessoal mais novo chega hoje na agência dominando RD Stations, enfim, todas as disciplinas aí técnicas, né, de desenvolvimento das campanhas, mas na hora de, por exemplo, redigir uma campanha, um anúncio que de fato vai vender imóvel, ele acaba sofrendo muito, ou fazendo um trabalho deficiente, que precisa de um acompanhamento de um outro profissional, às vezes mais velho, mais experiente, com mais jogo de cintura, vamos dizer assim, de conhecimento. Ele chega verde, às vezes é um baita profissional, domina, ele senta na frente do computador, ele faz campanhas, ele sabe como programar um e-mail marketing, criar uma landing page, desenvolver um site, mas só que falta o elemento principal disso, que é o que vai, de fato, mexer no coração da pessoa que está buscando um imóvel, por exemplo. Que vai ter ali uma informação relevante, seja de valor ou de agregar alguma informação que, de fato, o investidor vai observar ou vai destacar, né? Então, isso eu acho que é um retrato, assim, das agências como um todo, né? Pelo menos uma visão, assim, que eu tenho do dia a dia, né? Que a gente percebe bons profissionais, mas que chegam sem essa vivência. Eu e a Babi... Você já está fazendo o desenho, você está demonstrando para a gente agora o desenho de uma empresa que lida com este sistema de comunicação, esse meio de comunicação, que é o marketing digital, e nós estamos vivendo hoje o mundo nosso hoje é um mundo da informação. Antigamente, você ia a uma loja de departamento para comprar uma cafeteira, para comprar um jogo de lençol, de cama. Hoje você já não faz mais isso. Hoje você compra tudo, você usa todos os recursos de fornecimento de produtos físicos, o que você imaginar, obviamente, a gente compra pela internet. Você não precisa sair de casa. Bom, entretanto, acrescenta-se a esse movimento uma prestação de serviço, que é, indiscutivelmente, o que é a minha área de atuação no âmbito do marketing digital, o fornecimento de um serviço que é a capacitação. Ou seja, você oferece, por exemplo, um treinamento de como utilizar uma determinada plataforma, como deve ser, por exemplo, como é que se faz pão de queijo em casa, como é que se cozinha, enfim, você está aprendendo a fazer coisas. E o que está acontecendo neste ambiente? Aquelas pessoas que têm a informação, mas elas não sabem fazer uma análise. Elas conseguem ter uma informação e uma análise, mas não conseguem fazer recomendações. Ela consegue fazer uma informação, começa a fazer uma análise, mas as recomendações que essa pessoa dá é de um indivíduo, ele não é um guru, ele não é uma pessoa proeminente naquele segmento de fazer pão de queijo, por exemplo. Eu sou esse cara, tá? Eu tenho essa prerrogativa, eu faço pão de queijo o melhor do mundo. Dou aula disso, tá? De todo modo, eu queria que você fizesse um desenho, agora esse desenho, daquele que está indo para o campo de batalha agora, enfrentar o consumidor ou prestar esse serviço, não o agente, como ele deve tratar o produtor de conteúdo, aquele indivíduo que é o prestador de serviço, aquele indivíduo que tem uma pequena loja de produto físico que vende camiseta, como é que ele deve lidar com isso? Informação, análise e recomendação. São as três anotações que eu fiz aqui. Certo. Eu vejo da seguinte forma, Rafa, muito bem colocado a tua análise, né? Acho que tu tá certíssimo. Eu vejo que, assim,
alimentação, vamos chamar de alimentação da informação no momento de desenvolver uma campanha, que é esse grau de profundidade, de relevância, né, que a gente tem na hora de criar os conteúdos, ou seja, ou mesmo internamente na agência, né, a gente coletar a informação e transmitir isso para a equipe, para que seja colocado de uma forma... Opa! Acho que caiu. Você está me ouvindo? Acho que deu uma caída aqui. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Ah, tá. Para mim ficou... sumiu a tela aqui. Vamos ver se está melhor. Enfim, eu vejo que a forma de se criar relevância nas campanhas ou transmitir para a equipe da agência internamente, ela não mudou. Ela requer uma imersão, ou seja, conhecer com profundidade o mercado de atuação, né? Dando um exemplo agora que o Fábio colocou, se a gente atua, por exemplo, no segmento de e-commerce ou o segmento imobiliário, enfim, eu acho que a principal missão que o profissional de comunicação tem, seja dentro da agência ou até como cliente, é de conhecer o mercado em profundidade, saber que tipo de informação de fato é relevante. E esse garimpo, vamos dizer, é a parte mais difícil. O domínio da ferramenta, uma vez que você tem um profissional que sabe programar ou sabe, digamos, o caminho das pedras ali de conduzir tecnicamente a campanha, ele tá solucionado o problema. Agora, quando a gente olha para o mercado, requer, de fato, um conhecimento mais aprofundado. Vou dar um exemplo prático. A gente atua voltando ainda na questão dos empreendimentos. Isso é um caso, está na minha mente, porque é um caso recente. A gente desenvolveu recentemente uma campanha envolvendo várias pessoas da agência e o empreendimento ele fica a 120 metros da praia, em Balneário Camboriú. E foi feita uma campanha linda, com recursos fotográficos excelente, foi contratado um ótimo profissional para ir lá fotografar o empreendimento, enfim, ficou um material publicitário muito bonito. Só que as principais informações ali que de fato vende, né, que é o fato do empreendimento estar a 120 metros do mar, foi deixado de lado, não era relevante pela equipe de criação, porque faltou esse olhar para o mercado. A pessoa que está buscando um imóvel nesse padrão, que é um padrão um pouco mais elevado, o imóvel requer um investimento um pouco mais alto, ele está buscando uma proximidade com a praia, então esses elementos eles precisam estar em destaque na campanha, só que esse olhar só vai aparecer dentro da equipe se de fato tiver um profissional que está, eu estou citando esse exemplo imobiliário, mas isso é para todo o setor, né? Se você trabalha no e-commerce, a gente já tem casos, por exemplo, de o produto do cliente, ele tem lá, o cliente passa para a gente, tem uma política de preço específica, então tem um produto lá que custa X. A gente faz um comparativo, por exemplo, em marketplaces, em Mercado Livre, enfim, outras prateleiras eletrônicas, e a gente percebe que o mesmo produto, com o mesmo código, a gente chama de SKU, né? O mesmo código, ele está sendo oferecido, às vezes, mais barato e com mais possibilidades de parcelamento, por exemplo. Então, e o cliente quer fazer uma campanha de uma luminária que ele está mais caro. Hoje, tudo funciona na velocidade da luz. A pessoa que está buscando uma luminária, por exemplo, ela vai pegar o modelo que ela está buscando, ela vai procurar comparar valores em diversas plataformas, ali em questão de minutos ela consegue fazer isso, né? Então, se a gente, como publicitário, dentro da agência, não está embasado para dar esses toques para o cliente, olha aqui, esse produto de vocês, o valor não é o principal atributo, então vamos tentar um outro caminho, vamos agregar um valor aqui da tua marca, vamos tentar achar uma outra solução de posicionamento que não é o preço, porque se você for trabalhar o preço, as pessoas não vão comprar, porque você tem hoje uma facilidade comparativa muito grande, muito fácil, né? Qualquer pessoa... hoje você está na frente de uma loja de varejo, um shopping, e você está interessado num produto qualquer, você está com o celular na mão, ali mesmo, antes de comprar e entrar na loja, você já pesquisou se aquela geladeira que você quer comprar realmente é um preço, está convidativo ou não. Aí ali mesmo você já tem um comparativo no próprio Google ali que te oferece, num raio de 10 quilômetros, inúmeras outras lojas, né, que tem o mesmo produto idêntico, e às vezes com uma condição mais favorável.
Então, criar hoje uma campanha publicitária em ambiente de marketing digital, ela requer muito mais do que habilidade tecnológica. Ela requer uma vivência de mercado, uma certa experiência, né, que vai muito além do domínio técnico, requer um conhecimento realmente de vendedor, né? E ainda falando do segmento, né, do segmentar, eu ia comentar que eu e a Babi, nós tínhamos programas que eram de variedades, né, há um tempo atrás, que isso dava muito certo. Só que hoje a gente abre, não precisa nem abrir, né? Eles se abrem para a gente, as propagandas de coisas, oferecendo coisas e produtos na internet, é tudo muito segmentado. Por exemplo, ou vende só blusa, ou vende só meia, ou vende só sapato, né? Ou vende só aquele conteúdo falando só daquilo. Como é que está isso, né? De modo geral. Isso é muito importante, a questão da segmentação das campanhas, né? Quando a gente fala em segmentação, hoje, as principais plataformas onde o usuário está navegando, e a gente inclui redes sociais, Facebook, Instagram, enfim, onde a gente tem aí uma massa, né, de consumidores, quando você vai programar uma campanha, a questão da segmentação por filtros, ela é cada vez mais frequente dentro das agências. Por exemplo, eu tenho um produto que é voltado para o segmento de alto padrão, um carro. Trabalho numa concessionária de Florianópolis que vende um carro X. No momento que eu vou programar a campanha, ou seja, eu vou colocar as imagens desse automóvel, vou trabalhar a marca, enfim, eu estou com a minha campanha pronta para Instagram, para ser veiculado no Facebook, enfim. A parte que está nos bastidores dessa programação, que é a segmentação, que a Cida acabou de colocar, eu vou poder orientar as redes sociais para que exibam a minha campanha apenas para clientes que tenham, sejam viajantes internacionais frequentes, isso é um filtro que existe, que é muito utilizado. Por que isso? Porque a gente deduz que se o meu automóvel ele tem um alto padrão, então eu segmentar esta campanha para pessoas que são viajantes internacionais frequentes, tem uma chance maior de estar no momento de compra de um automóvel de alto padrão. Sim, sim. Então, a gente utiliza esse raciocínio em diversas outras frentes. Então, eu vou dizer, além de que eu quero que a minha campanha do meu carro seja exibida para viajantes internacionais frequentes, eu vou querer também que seja exibida para pessoas que têm alguma ligação com hóquei, por exemplo, esportes mais sofisticados, polo. Claro, aqui eu estou exacerbando um pouco, não precisa ser tão exagerado no filtro, né? Sim. Mas você tem esse raciocínio, ele é presente em todas as programações das campanhas, né? Então, por exemplo, frequentadores de clubes, pessoas que têm acesso à cultura, amantes de cinema, enfim, a gente traz um retrato na hora de programar essa campanha para que aumente as chances de que o público que eu estou exibindo de fato tem um poder de compra, né? Porque senão as campanhas hoje, principalmente de redes sociais, né? Qualquer pessoa com cartão de crédito vai ali no botão impulsionar, no Facebook ou no Instagram, e ele bota uma campanha para rodar. Só que se você não tiver esse olhar de segmentação, que a Cida acabou de colocar, ou de programação, a campanha se torna sem relevância, ela fica ineficaz. Não tem foco, porque às vezes você está mostrando aquela campanha para uma pessoa que não tem poder aquisitivo para aquilo. Isso não é nenhum demérito, eu estou dando exemplo do automóvel, pode ser o contrário. Cada vez mais usado, né? Cada vez mais segmentado. Exatamente. Assim como um produto mais popular, eu não vou direcionar. Eu fiquei muito triste agora, porque nas minhas mídias sociais só aparece livro e sapato. Então, quer dizer, bem embaixo mesmo. Né? Em algum momento você clicou ali. E pão de queijo, Flávio. E pão de queijo. É o tal do algoritmo, né? O algoritmo persegue o... Eu queria te colocar, você está falando consumos de produto de alto luxo, de alto nível, imóveis de alto nível.
tem uma obra que é uma obra relevante para quem estuda marketing digital, que é a obra do Cialdini, né? Que é que fala a respeito de os mecanismos de persuasão, né? As armas da persuasão, o nome da obra. Né? É uma obra interessante. Eu acredito que, para quem lida com marketing digital, não sei, no meu modo de entender como um mero comentarista aqui, recomendo que seja uma obra legal. Mas uma coisa que ele fala ali nos seus escritos é que nós consumimos por duas razões. Ou porque a gente tem alguma coisa que está doendo, ou seja, nós consumimos alguma coisa para diminuir o nosso sofrimento. Ou nós consumimos alguma coisa para nos proporcionar prazer. Então, dor, sofrimento, prazer e o prazer são coisas que eventualmente andam juntas, né? Então, quando você está fazendo, como é que o gestor de uma campanha consegue avaliar essas duas coisas? Por exemplo, uma pessoa que vai comprar um apartamento de alto nível, qual é o nível de dor que essa pessoa tem, se comparado com o prazer e a satisfação de ter um imóvel de alto nível, de alto luxo, que vai lhe proporcionar prazer de frente para o mar ou na montanha, enfim, ou vai comprar um carro que complemente, inclusive, os seus atributos sexuais e tudo mais. Como é que o agente, o gerente da campanha, o diretor da campanha, mensura esses dois elementos básicos na hora da compra, dor e prazer? Fábio, essa pergunta é sensacional. Parabéns pela concepção, porque esse é o principal desafio de todo profissional de comunicação, é desvendar e quebrar paradigmas. Porque assim, é muito comum hoje, a gente iniciou a conversa aqui falando de um segmento específico, que é imobiliário, de alto padrão, mas que serve para qualquer outro segmento, inclusive popular, enfim. A questão é a gente entender com quem a gente está falando e o que mexe com essa pessoa, né? A gente tem um retrato hoje do consumidor, especificamente do segmento imobiliário, que ele já chega na imobiliária, ele já chega para o seu corretor ou para a construtora, mas assim, 10 vezes mais bem informado do que a própria pessoa que está atendendo ele. Pessoa que está buscando, que está no momento de compra, às vezes a pessoa também está só pesquisando, mas aquele que está, de fato, no momento de compra do imóvel, ele já sabe quanto está custando o imóvel de cima ou de baixo, dos vizinhos, naquele quarteirão, até que custa com um dormitório a mais, com um a menos, porque é um investimento alto, né? Ou seja, aquela pessoa, claro que em maior ou menor, isso acontece em maior ou menor escala, mas de maneira geral, com a facilidade de informação e as próprias plataformas aí que estão disponíveis, aí, o LX, Viva Real, enfim, se você faz uma busca aí de segundos no Google, você tem uma vastidão aí de plataformas que te dão a possibilidade de pesquisa e de acesso. Então, desvendar o que é, de fato, relevante para esse público é o grande desafio. Eu vou te dar um exemplo prático. A gente fez recentemente uma campanha com uma construtora, e eles investiram pesado numa sala de jogos, assim, então tinha uma mesa de sinuca lindíssima, um veludo vermelho, toda esculpida, um lugar realmente muito agradável, muito bonito, né, finamente decorado, e eles pediram, olha, eles entenderam que o diferencial do empreendimento, de fato, era né, era esse espaço aí. E aí, enfim, nos encheram de imagens já prontas, e a gente performando botamos para rodar essa campanha e percebemos que as imagens que tinham a tal mesa de sinuca, sala de jogos, não estava trazendo tanto resultado quanto, por exemplo, da vista do apartamento, que é próximo da praia, e que, enfim, a pessoa que está buscando um imóvel na praia, como é esse caso, ela vai dar muito mais valor, por exemplo, para a vista, para a proximidade que há da praia, do que propriamente a sala de jogos, por mais bonita que seja. Porque sala de jogos ele pode encontrar em qualquer lugar do Brasil e do mundo, né? Vamos imaginar que pessoa que adore jogos ou que adore sinuca, com certeza vai mexer com ele. E para a construtora ter feito isso, provavelmente as pesquisas internas detectaram, né, que isso de fato mexe com o cliente, né? Mas não é tão relevante quanto quando a gente fala, por exemplo, do produto, né? O imóvel que está localizado na praia, em Balneário Camboriú.
Então, a gente fez esse ajuste na campanha, mantemos a tal mesa de sinuca, que é a sala de jogos, mas com uma ênfase para a vista, para a proximidade com a praia, para o valor um pouco abaixo da tabela, valores, condições de pagamento, enfim, que é o que, de fato, deu uma alavancada na campanha, né? Então, às vezes, até ir lá contrariar o cliente, demonstrar para ele que nem sempre aquela máxima de que o cliente sempre tem razão, cliente da agência, no caso, né? Sim, o cliente isso nem sempre é verdade. Às vezes acham uma coisa, mas os números não demonstram aquilo, né? Então, esse buscar da informação, o conhecimento, a experiência, né, de mercado, o que funciona, o que não funciona, ele é primordial. Complementando num outro setor, a gente tem produtos assim que a gente imagina ser voltado para um público de segmento mais, uma classe social mais elevada. Vou dar um exemplo prático, assim, um tênis, né, da Nike de R$800. Num primeiro momento, a gente imagina que o público principal seja uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior, né? Mas que isso não é bem assim. A gente vai analisar dados e performance de campanhas, a gente percebe que a pessoa, e aí vai muito com o que o Flávio estava colocando agora, a questão da aspiração, né? A tal da pirâmide de Maslow, lá, né? Da busca pelo topo da pirâmide, né? De autorrealização. A gente percebe que esse tipo de consumidor, ele é a pessoa que tem ele é um assalariado, às vezes ele parcela aqueles R$800 do tênis em 20 vezes, 10 vezes, para poder ter, porque aquilo representa um elemento psicológico para ele de busca e de inserção num universo que ele não tem, mas que ele gostaria de estar inserido. Então, aquilo é uma ponte, um canal de acesso para ele, né? Quando a gente percebe... primeiro, né? Exatamente, Então, às vezes ele pode... Exatamente, ele pode ganhar R$2.000 por mês, mas ele vai fazer a parcelinha dele ali, não tem nada de errado nisso, isso não é uma crítica, é um retrato, né? Sim. Que a gente faz. Ele vai se desdobrar para comprar o tênis de R$800, porque aquilo tem um simbolismo, um significado, uma porta de inserção neste universo que ele enxerga de uma maneira mais nítida, né? Enquanto, às vezes, a pessoa tem a condição financeira para comprar o tênis de 800, mas aquilo, para ela, não mexe tanto quanto alguém que quer estar nessa situação. Então, essas nuances, assim, é o que, de fato, faz uma campanha funcionar ou não, né? Se a gente pega só o briefing ali do que vem do cliente, mastigadinho, e você pensa, bom, é um tênis de R$800, vamos direcionar isso aqui para canais de comunicação que são voltados para um público A, B, o pessoal que tem poder aquisitivo para isso. Só que isso nem sempre funciona, isso às vezes é rasgar dinheiro, porque se você direciona para uma classe C, um pessoal que é o que a gente acabou de falar, né, que é um público que deseja, né, esse produto, ele acaba a campanha tendo mais efeito do que... Ô, Leandro, eu fiz essa pergunta para você de dor e prazer, né, de chegar ao topo e tudo mais. Eu tomei contato essa semana aqui com um amigo que é corretor de imóveis, enfim, e ele me mostrou uma campanha publicitária de um produto que está sendo elaborado agora. Todo ele, eu achei, a campanha ficou excepcional. É para um público, para uma clientela de não mais de 40 pessoas. Não mais de 40 pessoas. É um empreendimento imobiliário do mais alto padrão, 100% baseado na dor. 100% baseado na dor deste cliente. Eu fiquei, a hora que eu olhei para aquilo e olhei para o produto, eu falei, caraca, velho, é um produto de alto padrão, de alto nível, mas é só para pacientes que carregam consigo dor e sofrimento. Então, naturalmente, essa dor e sofrimento, por exemplo, é um paciente que tem uma doença crônica, ele carrega consigo dor e sofrimento ao longo da sua vida toda. Então, este empreendimento imobiliário é especificamente para dor e sofrimento. O que ele vai ter de prazer por conta disso são coisas acessórias. É a mesa de jogo de sinuca. Tá? Mas o empreendimento promove e fala para ele essa possibilidade, que se ele for para esse empreendimento, as dores e o sofrimento serão suavizados. Eu achei a campanha excepcional. E ela é uma campanha delicada, uma campanha acolhedora, ela foca
poderosamente na dor e no sofrimento. Grandes mentes, Isso né? que você falou Criando... agora e o briefing do gestor, do dono do empreendimento é essa. Foca na dor, não fale em outra coisa. Fiquei impressionado. É o que vende, né? É aquela coisa, tocar o coração do consumidor, né? Isso não muda desde que a gente iniciou a conversa falando da publicidade do século passado, vamos dizer assim, né? É que isso não mudou nunca, né? A publicidade, de maneira geral, seja na forma antiga, como na digital, nos tempos de hoje, a gente percebe que a missão é a mesma, que é satisfazer desejo, anseio, necessidade. Então, esse conjunto, né, de sociedades, vamos dizer assim, ela é do ser humano, isso não muda, independente do início, né, de como foi. Se a gente pegar a publicidade da década de 60, vai ser totalmente diferente de 90, dos anos 2000, e agora com essa revolução digital, mas tem uma coisa que é comum em todas elas, que é justamente isso, as pessoas querem, elas compram porque tem alguma coisa que impulsionam elas, né? Seja a carência, seja porque elas querem se sentir inseridas, né, num ambiente do qual elas não pertencem, seja uma necessidade, às vezes a publicidade é voltada para suprir uma dor imediata mesmo, né, uma necessidade básica, né, nem sempre a gente trabalha com produtos que estão nesse universo aspiracional, né, muitas vezes o foco é de resolver o problema imediato mesmo, né. Eu tenho uma dor, preciso resolver, então... O produto mais vendido na Amazon, gente, eu tenho aqui em casa. O produto mais vendido na Amazon, que mais vendeu na Amazon nos últimos 2 meses, eu estava vendo numa campanha publicitária que o menino estava ensinando como vender pela internet, enfim, eu estava ouvindo sobre isso, e o produto mais vendido é um produto para dor na coluna. Olha só. Mais vendido na internet, e eu tenho aqui em casa. Porque o meu provavelmente porque estava com dor na coluna. Então, assim, todo mundo tem um em casa. É só deitar em cima, ficar ali. É nada. Você pode fazer com uma almofada. E é o produto mais vendido por quê? Interessante, porque, né? O Flávio falou. Ele toca na tua dor. Gente, eu vou perguntar sobre a Ecode já para o Leandro, mas antes disso eu gostaria de falar um pouquinho com a Babi e com o Flávio sobre a maior campanha que está acontecendo no país hoje, gente, a campanha política. O que vocês estão achando? O que vocês estão observando? Como é que os candidatos estão se vendendo aí, né? Gente, eu tô com medo. Eu vou falar um pouquinho de como está a campanha aqui fora do Brasil, tá? A campanha aqui fora do Brasil é assustadora, porque eles não falam de 2 pessoas, eles falam apenas de uma. Nossa. Uma pessoa é completamente escondida, a cor verde e amarela não aparece aqui fora. E a cor vermelha e o Nine, como diz o Flávio, é a pessoa que mais aparece aqui. Eu realmente, aqui fora, a campanha é muito forte. Existe a esquerda e a direita no Brasil, no mundo inteiro. Mas aqui, a campanha da esquerda, ela está fortíssima. Eu fico com medo do que vai virar o mundão por aí, né? Porque aqui a campanha da esquerda é muito forte e em todos os países que eu sei a língua e vejo alguma coisa, como na Espanha também, como em Portugal também, e como aqui, é assustador o tamanho da campanha vermelha, né? Vamos falar de cores, da vermelha e da verde e amarela. Aqui eu estou assustada, realmente, porque está muito forte. A campanha está forte. Flávio, por que os candidatos preferem falar do outro do que falar de si mesmo? Vender o seu peixe? Eu olho dentro de um caráter, eu olho isso dentro de um caráter subliminar. Eu participo como clandestino e participo clandestinamente de algumas listas, né, do Nine, com outro nome, evidentemente, e tal. Eu apareço ali como uma figura, e eu não dou minha opinião. Eu olho essa campanha feita pelo Nine e pela sua equipe de uma absoluta e total falta de competência dentro do âmbito
publicitário dentro do âmbito de uma campanha política, tudo mais. Não vamos falar especificamente de política, vamos falar em termos de campanha, tá? Que esse é o foco da nossa atenção aqui, e, sobretudo, aproveitar a presença do Leandro, que é um expert no processo de comunicação. Então, eu vejo o sistema de comunicação do Nine como algo extremamente absurdo. E, segundo, as pessoas com quem eu me relaciono, com quem eu convivo com as pessoas, de modo geral, tem tido uma ressonância negativa à campanha do Nine se comparada com a campanha do Capitão. Tá? São duas formas. Aquele lado do Ceará, o Ciro Gomes, é um freestyle, né? Ele tem muitas opiniões sobre muitas coisas e varia de humor. Né? Varia de opinião, uma hora é contra, outra hora é a favor. É uma coisa assim, surgiu agora no panorama um dos campeões em marketing digital, que é o... Meu Deus do céu! Não sei. Está com 1% tá com 1% aqui, o evangélico, meu Deus do céu, como eu não... Participa dele também. Bom, enfim, para não dizer o nome. Eu não sei também. E ele já vem fazendo uma campanha já há 1 ano, fazendo uma campanha positiva. Ele entrou para o processo agora, ele começou com uma linguagem que eu olho para aquilo, queimou a largada. E o cara que está aí o Capitão, fazendo exatamente o que ele fazia desde a eleição passada. Um formato em cima, o celular em cima do banquinho e dando o seu recado, e fazendo exatamente do mesmo jeito, na expectativa de que isso está certo. Esse é só meu olhar. Né? Pablo Marçal, o nome dele, menino lá fazendo... Paulo Marçal. A campanha dele é interessante. Ele só entrou para agora, ele está batendo nos dois para ver se cria uma... Então, é isso aí. Esse é o meu olhar, Leandro. E no Estado aqui, Flávio, não vou perguntar para a Bárbara, porque ela está fora do país, não tem acompanhado muito, mas e no Estado, o que você está achando? Os governadores estão usando figuras, né, para colocar à frente, ou para se juntar, digamos assim, fazer coligações. Se promover. É interessante isso. É difícil quem faz uma campanha sozinho, né? Ele sempre coloca alguém. O jogo político é cheio de tem umas articulações, assim. Uma coisa que a gente percebe também é que, eu acho que dá para dizer que, infelizmente, né, é um retrato hoje de toda essa discussão política, né, que a gente vem percebendo, é que se perdeu a função de cobrar do político. Nós elegemos um representante como se fosse um síndico do país, né? Falando aí no caso de âmbito federal, aí, se perdeu esse poder de se cobrar do político que eu elegi, para que resolva os problemas, como tecnicamente falando, né? Acho que isso perdeu força em relação a quase como um time de futebol. As pessoas hoje votam como são, assim, uma coisa apaixonada, né? Ou eu sou o Nine, né? Ou eu sou o Capitão. E eu acho que isso, e o pano de fundo, que deveria ser... Claro que essas predileções sempre aconteceram e sempre vão continuar existindo, mas o fator principal, que é o de cobrar do político, independente de quem seja, de qual partido, a função do político é oferecer o serviço dele, né? Imaginando assim, isso se perdeu, né? Parece que é mais importante hoje mostrar quem que é como se fosse um time de futebol, Fla-Flu, do que propriamente eu ir lá cobrar o que está acontecendo. Esse político está há 3 anos aí, 4 anos, o que ele fez para mim? Ele resolveu o problema, saúde, educação, moradia. As pessoas, parece que isso tudo não perde importância quando há uma discussão, né? Mas sabe o que eu acho mais interessante, e não só dentro das campanhas, mas é o mundo inteiro, esse cancelamento.
por que não? Por que você não pode dar o mesmo espaço para um e para outro? Ou para 3, ou para 4? Nós estamos em 4, a gente tem a possibilidade de falar o tempo que a gente quiser e o que a gente quiser. Nós somos livres para isso. E hoje tem... E nos respeitamos mutuamente. E nos respeitamos mutuamente. Cada um aqui tem uma visão de mundo completamente diferente, tem uma vida completamente diferente, lugares completamente diferentes. Então, assim, hoje, por que, aí perguntando para o Leandro, por que existe tanto esse cancelamento? Por que existe esse cancelamento? E não existe somente nas mídias sociais, existe na televisão, existe no rádio, existe no New York Times, existe em qualquer jornal britânico, existe na internet. Por que você acha que existe esse cancelamento, Leandro, hoje? A minha opinião é de que eu acho que esse ímpeto, né, de cancelar, ele sempre existiu. A diferença é que agora, com as redes sociais, se tornou possível, né? Toda pessoa tem um celular, a gente percebe que existem algumas plataformas onde os cancelamentos nascem, né? Especialistas dizem que o Twitter é um grande celeiro, né? Um terreno fértil dos cancelamentos, porque isso tudo começa envolvendo um pequeno nicho, né? Que às vezes apoia determinado ou condena, né? Uma atitude, enfim. Isso a gente percebe mais em figuras públicas ou pessoas famosas, né, que é o tal do cancelamento. Então, isso começa como um movimento pequeno, e o interessante é que se a gente for pegar uma amostragem, especialistas dizem que o público adolescente, jovem adolescente, é onde existe o maior número de... onde nascem os cancelamentos. Então, isso começa nichado e vai tomando uma proporção, que todas as pessoas têm. Alguns não deveriam, mas né, toda pessoa com celular na mão hoje tem poder de opinião, né? E aquilo que a gente diz, a partir do momento que se dá poder para uma pessoa opinar, ela pode não ter razão, mas ela vai contribuir, né? Com movimentos negativamente ou positivamente, né? Dependendo do direcionamento. Então, eu acho que esse cenário do cancelamento eu diria que é um efeito colateral, vamos dizer, dos tempos modernos, né? Eu acho que a própria evolução, isso eu não saberia, talvez uma análise mais filosófica aí, a gente poderia pensar se isso, socialmente falando, é algo que traz mais benefícios ou malefícios, né, para a sociedade como um todo. Porque, de certa forma, direciona para a crítica, né, de uma maneira geral. Então, eu acho que hoje, não sei se com a estrutura que nós temos hoje de comunicação, eu acho que isso tende a ser cada vez mais recorrente. Gente, eu vi um vídeo essa semana que eu achei bastante engraçado. Não sei se vocês viram, mas eu fiquei avaliando porque eu me divirto mais nos comentários do que no próprio recado que está sendo dado, né? A Xuxa, né? Comendo alface no pé. Tipo, se abaixando a cabeça, eu vi essa foto também, quintal, e comendo alface. Parece que foi montado para chamar atenção, né? Está quase passando, né? Aí eu vi os comentários e ria sozinha, vendo os comentários, eu fiquei pensando, o que ela quer passar, né? Que ela passa ali, que é por causa da alimentação. A Xuxa está precisando da Inovar, a Xuxa está precisando de uma agência, porque ela está... Pois eu acho que está precisando mesmo. Eu acredito que é aquela coisa, o bem ou mal, mas falem de mim, eu não quero baixar o meu ibope. Mas aí, baixar mais que isso, para comer alface no pé, é impossível. Isso é meio proposital, né? Imagina. Pois foi meio proposital, mas tipo assim, tu fica imaginando o que a pessoa quer com isso, né? Eu acredito que é marketing. Chamar atenção, né? Figuras midiáticas. Aí eu pensei em subir num poste. Eu queria aproveitar que nós temos mais uns minutinhos ainda. Fábio, é sério, Fábio, só eu e você. O Paulo nos deu mais uns minutos para a gente bater esse papo. Aproveitando essa questão agora da campanha em si. Nós não temos talvez a gente não tenha espaço para a gente, tão pouco intenção, né, de discutir questões políticas e questões ideológicas. Mas dentro do âmbito
do marketing digital, existe um axioma, né, um postulado, que diz que aquelas pessoas que constroem a sua imagem como sendo o número um, a sua imagem como tendo, como é o caso dessa senhora aí, a dona Maria de Fátima comendo Meneghel. Maria da Graça. Isso não tem absolutamente nenhum tipo de relevância no âmbito de uma campanha política, né? Ou tem? Mas ela tem força, né? Ela tem força. Hoje, em se tratando, eu estou falando de uma análise crítica. Quando eu falo crítica, não criticando no sentido negativo, mas uma análise crítica de observação da campanha do capitão a partir de 2018, 2017, 2018. Eu acompanhei isso com muita atenção. E ele teve o protagonismo, a primazia de criar uma imagem através de ser o número um. Tá? Então, mesmo que as pesquisas não reflitam, não, mas a campanha, né, de ser o número um em um determinado nicho, um determinado segmento. Eu sou o número um para os conservadores. Eu sou o número um para aquelas pessoas que não saqueiam o erário público. Eu sou o número um que vai ser o técnico do time de futebol, mas ele não vai entrar em campo, ele vai separar os melhores jogadores. Quando comparado com outro que é o número um para o que é o oposto disso tudo. Será que eu estou fazendo uma análise correta desse olhar de campanha, Leandro? Eu acredito que sim. A gente percebe essa polarização como a estratégia, né, de posicionamento de campanhas, né? Acho que o marketing de guerrilha também acaba sendo uma ferramenta, infelizmente, uma ferramenta aí, acho que extremamente nociva, porque envolve informações falsas, né? Tal das fake news aí. A gente percebe uma série de disciplinas que alguns consideram marketing, outros apenas estelionato publicitário, vamos dizer assim, que você divulga uma informação falsa, né? Mas quando a gente fala de marketing eleitoral, campanhas no âmbito eleitoral, a gente percebe variáveis de toda sorte. Então, a partir do momento que eu tenho um candidato que ele é posicionado para determinada bandeira, determinada linha ideológica, né? Automaticamente eu incorporar ferramentas de marketing de guerrilha, de disseminação de informações contra o meu... Aí não passa mais a ser adversário, passa a ser quase inimigo, né? Porque você tem uma sorte aí de informações levianas em ambos os lados, né? Independente de qual lado você está, você percebe isso acontece, essas distorções, né? Então, não sei informar com muita propriedade se isso é uma característica no Brasil apenas. A gente tem as referências do Bennett, lá da campanha do Trump, lá, que foi muito nesse sentido, né, de se adotar, né, e a gente percebe que sem querer citar nomes, a gente percebe que muita coisa vem sendo literalmente copiada, de minar, né? Não compete a gente aqui discutir a questão política, mas a gente percebe uma adoção, né, de estratégias agressivas que fogem um pouco do que eu tenho a oferecer como candidato, tá? Como político, e sim como eu posso fazer para exterminar o meu concorrente, meu inimigo, né? Então, isso, eu acho que a sociedade como um todo perde com isso, né? Porque você sai de um campo de propostas, de possibilidade, apontamentos, né, de solução de problemas, para entrar num campo de mesquinharia, de fake news, nós contra eles, sendo que a nação é uma só, né, o povo é um só, né? E se polarizou de tal forma que, se a gente for fazer um apanhado geral, todos perdem, né? Então, gente, o diretor está aqui pedindo para perguntar da EcoHoje, para falar um pouquinho, que a gente está quase no limite do tempo aqui. E o evento Inovar 2022? Perfeito. Eu acho que a EcoHoje é uma associação empresarial, ela fez 10 anos, né, ano passado. Acho que ela tem a ver com o evento também, Inovar, porque ela é uma das entidades proponentes do Inovar, né.
De uma forma bem resumida, a associação, nesses últimos 10 anos, dentro do 11º ano, ela representa no seu quadro associativo portais de notícias, podcasts, ou seja, veículos de comunicação voltados para o ambiente digital. Ela, como entidade, como associação, né, pensando assim, o papel social dela, além de fortalecer esse segmento das empresas, dos profissionais, ela também tem algumas ações, né, como na área de marketing promocional e de eventos, como o Inovar SC, que é o evento que a gente faz em dezembro, que essa associação, a ECOD, realiza, junto com outras entidades importantes aqui de Santa Catarina, como a Fiesc, a CAT, né, que é a Associação das Empresas de Tecnologia de Santa Catarina, o Conselho Regional de Administração, CRA, nós temos empresas também, de diversos setores da indústria, que são realizadoras, patrocinadoras desse evento, que tem uma missão de discutir inovação, empreendedorismo, promover o debate como esse que a gente está tendo aqui, no campo da inovação, né, de como a inovação facilita a vida das pessoas, né, no âmbito empresarial, industrial, enfim. Então, o Inovar acontece já agora, dia 1º esse ano, né, 1º de dezembro, ele acontece a 9ª edição do evento. A gente já teve como palestrantes CEO, diretores de empresas como 99 Táxi, Mercado Livre, Oracle, iFood, Airbnb, para falar sobre inovação, né. Então, toda essa trajetória aí de 8 edições, nos fez ocupar um espaço no ecossistema de inovação aqui em Santa Catarina bem expressivo. Percebe que o evento a cada ano vem crescendo, né? Então, a gente já fica já de antemão aí convidando a todos que tiverem interessados em participar do evento. Ele é totalmente gratuito. Você, entrando no site do evento, que é se me permite passar o endereço, claro, por favor. inovarsc.com, inovarsc.com, é o site do evento. Ali você pode se inscrever gratuitamente, ali você tem os palestrantes, né, que estarão presentes. A gente tem bastante conteúdo voltado ao metaverso, que é um assunto bem embrionário ainda, né, mas que a gente vai passar a ouvir cada vez mais por conta também do 5G, né, que vem vem galopante aí no nosso dia a dia, né. Então isso acabou o 5G também. Né? Segunda-feira. Pois exatamente. Então, com a presença do 5G, é um dos assuntos também em pauta aí do Inovar, né? A Urban é uma das patrocinadoras do evento, assim como o Portal da Ilha também. O Paulo está conosco desde a primeira edição, então uma participação super importante aí, contribui muito aí, enriquecendo a nossa programação. Então a pauta é essa, é 5G, é metaverso, as empresas estão cada vez mais presentes no metaverso, oferecendo essa experiência aí para os seus clientes, né? Então, os palestrantes vão lá para trazer cases práticos, muita network, troca de ideias sobre essas pautas, né? Fala, Babi. Assim, não entendi muito bem, quero entender, quero que todo mundo entenda, Leandro. Quem pode participar do ECOD, né? Por que eu devo participar? Tipo, se eu estou começando agora, por que eu devo participar? Quais os meus benefícios, né? E certo. Indo para o Inovar depois, porque eu queria participar do Inovar, porque eu já sei que tem, né, muita coisa boa de informação. Legal. Mas eu participar, eu só em casa, né, saber, tem tanta gente... E quem participa, né, do ECOD? Quem participa também. Então, a ECOD... Não, ótima pergunta. Eu acabei falando das duas coisas. Eu quero participar. Maravilha. Então, assim, dando sequência do Inovar, ele é aberto para todas as pessoas, profissionais da área de tecnologia, estudantes, empresários de todos os setores, profissionais de todos os ramos que são interessados em inovação, em tecnologia. Esse é o público do Inovar, do evento Inovar, que acontece dia 1º de dezembro, em Florianópolis, no auditório da CAT, aqui em Florianópolis, né? Esse é o evento. Não vai poder participar, assim, de longe, pela internet? Não? Vai ter transmissão, inclusive a Urban, ela é a responsável pela transmissão exclusiva do evento, então a gente conta aí com a transmissão. Quem não vai poder estar presente, como você, né, que está em outro país, e quem está fora também de Florianópolis, vai poder acompanhar as palestras na transmissão, em tempo real.
E aí, respondendo a outra pergunta sobre a ECOD, ela é uma associação, ela significa Associação Empresarial de Comunicação Digital de Santa Catarina. A entidade, ela foi fundada há 11 anos, né? E o objetivo dela é fortalecer empresas de comunicação que produzem conteúdo no ambiente digital. Então, ela é voltada para empresas portais. E como eu faço para participar da ECOD? Se você tem um portal de notícias... entrar em contato. Não tem custo para participar, tá? Você não paga nenhuma mensalidade para participar. Ela é direcionada para aqueles que são proprietários de veículos de comunicação. Então, se você tem um podcast, se você tem um portal de notícia, se você tem uma empresa que gera conteúdo em ambiente digital, você está apto a ser associado da ECOD. Então, ela é composta por empresários, por empresas de comunicação. Ela não representa o profissional, ela representa a empresa que, consequentemente, tem os seus funcionários, tem as suas empresas. Ela é uma entidade patronal, né, digamos. Vale. Perfeito, obrigada. Entendi. E que realiza o Inovar, né, junto com outras entidades também. Então, gente, e agora considerações finais aí para a gente encerrar hoje. Flávio está tão quietinho. Não estou quietinho, não. Aqui, eu ia mostrar para vocês, isso aqui é meu manualzinho de estudo de marketing digital. Uhum. Então, eu me dedico bastante a esse trabalho. Eu tenho uma pequena empresa, sou associado de uma pequena empresa de produção digital que é responsável pela divulgação dos meus produtos, e tudo isso que o Leandro falou aqui hoje é de suma importância, principalmente para você, nosso telespectador, que está tendo a oportunidade de tomar contato com um profissional de altíssimo nível, como o Leandro, sobretudo ligado às organizações que promovem, que dão suporte a esse processo, que você tenha o empenho necessário, porque o marketing digital, diferente de você vender uma cafeteira ou um conjunto de lençóis ou uma tigelinha, a coisa é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. Nós estamos lidando com coisas muito mais complexas, né? E muito embora o marketing digital consiga promover você dar bons resultados, mas o trabalho que antecede, a presença de uma agência de comunicação com profissionais de alto nível, com profissionais capacitados, é muito importante. Se Legal. Você quiser ir rápido, vai sozinho. Agora, se você quiser ir longe, você vai ter que ir acompanhado. Não tem jeito. É verdade. Uma boa noite. Bem colocado. Então, o Estúdio Livre vai ficando por aqui. Gostaria de me despedir de todos, né? De agradecer ao Leandro pela participação dele. Obrigada, Leandro. Também. E o Flávio. Obrigado pela oportunidade. É verdade, gente. É isso aí. Sozinho ninguém faz nada. Se você pensa que é pegar um cartão de crédito, ir lá e entrar na internet e tocar ficha, né? Você vai perder dinheiro. Rasgar dinheiro, literalmente. É verdade. Gente, tchau. Até uma obrigado, boa noite. oportunidade. Tchau. À disposição. Valeu.